A Montanha Mágica 5, parte 3. Ótimo. Então a gente já falou que algumas pessoas julgam absolutas e naturais as bases gerais e impessoais da sua existência. Mas até mesmo uma pessoa que faz isso e que permaneça tão distante quanto o bom Hans da ideia de criticá-las, porque perceba, se eu penso que todas as pessoas, que o tempo, vamos voltar para essa ideia do tempo, que o tempo é isso, é simplesmente isso, é isso que me pressiona, eu nunca vou criticar essa concepção do tempo, porque eu confundo uma concepção histórica social do tempo com o próprio tempo real. Tem pessoas que vão dizer, não existe esse tempo real, a verdade é só a verdade que você vê. Eu, a partir do princípio que não, e conforme os vídeos forem avançando, a gente vai conversando por que não. Mas não. É só quando eu saio, que eu tenho esse poder de crítica, que eu saio da minha condição. Saio no sentido de... Por isso que a imaginação é tão importante, né? Através da minha mente, eu olho a minha condição social e histórica de cima, né? Tento olhar de fora, embora esteja dentro. Então é só notando que essa verdade que me rodeia é uma verdade histórica e social que eu consigo criticá-la. Ok? Então voltemos. Até mesmo uma pessoa inclinada a julgar absolutas e naturais as bases gerais e impessoais da sua existência, que permaneça tão distante quanto o bom Hans Castorp da ideia de criticá-las, até uma pessoa assim pode facilmente sentir seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases, pelos defeitos do meu tempo, pelos defeitos da minha sociedade, né? A gente tem que tentar entender o que é esse bem-estar moral. Parece que há algo que nós temos dentro da gente que nos diz verdades. E esse algo, ele é perturbado quando nós estamos num meio em que... Eu não quero usar palavras tão fortes assim, mas eu vou relativizar essas palavras, onde a gente está no meio social e histórico vil, né? Parece que há alguma coisa dentro de nós que fala, não está certo isso. Ah, mas todo mundo faz. O mundo inteiro faz. Todas as pessoas que você conhece. Você conhece 750 mil pessoas, essas 750 mil pessoas fazem isso. Mas até mesmo uma pessoa que não se dá conta que essas 750 mil pessoas são só um recorte, uma fotografia do espaço e do tempo, até mesmo uma pessoa que não sabe disso, até mesmo uma pessoa que pensa que essas 650 mil pessoas definem a verdade para todo sempre, até mesmo essa pessoa tem uma voz dentro dela que fala, eu sei. Pode ter uma voz dentro dela. Pode ter uma voz dentro dela que fala, eu sei que todo mundo que eu conheço, essas 750 mil pessoas que eu conheço, fazem isso, mas tem algo de errado. Tem algo de errado aqui. Bases gerais e impessoais, a sua existência permaneça tão distante quanto o bom Hans, tá bom? Já falei. Até mesmo uma pessoa assim pode facilmente sentir seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases. O indivíduo pode vislumbrar numerosos objetos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas que lhe deem impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Mas quando o elemento impessoal que o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda a agitação exterior, carece de esperanças e perspectivas fundamentais, e se lhe revela como desesperador, desorientado e falto de saída, e quando responde com um silêncio vazio à pergunta que de qualquer modo se faz, consciente ou inconscientemente, acerca do sentido supremo, ultrapessoal e absoluto, acerca de toda atividade e de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisa,
desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Não desista. Não desista. Pessoal, parênteses, é extremamente normal quando você está lendo algo desse tipo, você passar 1, 2, 3 horas e depois no outro dia você volta para que você consiga digerir. Significa que o alimento é muito bom, ok? Então esses, vai dar, sei lá, uns 3, 4 vídeos, não é nada comparado ao tanto de esforço que esse parágrafo está pedindo. E mais, eu digo para você, se você quer realmente entender, você tem que ler novamente, e se for preciso da minha ajuda novamente, você assista mais uma vez o vídeo até você entender. Okay? E é sobre isso que esse parágrafo está falando. Sobre sacrifício. Vamos lá. Então, até agora, eu acho que foi tudo bem, até aquela parte de quando o bom Hans Castorp dá a ideia de criticá-la, até uma pessoa pode facilmente sentir seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases. Ok. Há defeitos inerentes ao meu tempo e à minha sociedade, e essa minha voz que me puxa para cima, essa voz que me puxa para o alto, não está sendo atendida e o meu bem-estar moral está diminuído. Então eu não me sinto bem, tem alguma coisa que me incomoda. O indivíduo pode vislumbrar... Aqui parece que há uma pequena mudança de tema. Então ele estava focando em algo bem específico, agora ele vai abrir um pouquinho e vai voltar a focar. O indivíduo pode vislumbrar numerosos objetos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas que lhe deem impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Então, basicamente, embora ninguém na geração do Hans, quase ninguém na geração do Hans, queira se sacrificar, queira fazer esforços supremos, o indivíduo pode vislumbrar numerosos objetos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas que lhe deem impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Impulsos que falem, não, vale a pena se esforçar ao máximo. Vale a pena, eu sei que você usou provavelmente ali metade da tua capacidade, mas vale a pena usar toda ela, até o limite. E aí esperar que você ganhe mais capacidade. Né? Então existem sim esses impulsos para grandes esforços e elevadas atividades. Mas, quando o elemento impessoal que o rodeia, ou seja, o contexto social e o contexto histórico, quando o próprio tempo, não obstante a toda agitação exterior, carece de esperanças e perspectivas fundamentais, e se lhe revela como desesperador, o próprio tempo se revela ao indivíduo como desesperador, o próprio tempo se revela ao indivíduo, tempo nosso, né? Não o tempo total, o nosso tempo se revela como desorientado e falto de saída. Perceba quando que a gente pode usar isso para o nosso tempo mesmo, agora. E o que o nosso tempo faz? E quando responde com um silêncio vazio, a pergunta... Eu queria simplificar isso. Deixa eu tentar aqui. Quando o nosso tempo responde a com um silêncio vazio à pergunta acerca de toda atividade e de todo esforço. Eu abri um parênteses ali, se você está seguindo o texto, eu já digo por quê. Então, o tempo responde com um silêncio vazio à pergunta acerca de toda atividade, de todo esforço. Basicamente, você olha pro teu contexto e pensa, e você pergunta, mas por quê? Por que eu devo me sacrificar? A quem eu devo me sacrificar? Por que eu devo fazer o melhor, sendo que o médio já me dá o conforto suficiente? Por que eu tenho que tentar entender uma página de um livro que já me está demorando 40 minutos de vídeo e vai me demorar mais umas 2 horas para que eu entenda por que eu tenho que fazer isso? E o nosso tempo responde com um silêncio.
Não sei, na verdade nem tem porquê, né? Nem está te trazendo nenhum conforto, não está te trazendo nenhum benefício. E quando o nosso tempo responde com um silêncio vazio à pergunta, e essa pergunta que eu falei para vocês, do porquê, do objetivo, né? Do destino, da razão incondicional. Então quando eu pergunto, basicamente é isso. Perceba, eu estou pegando os termos daqui, né? Então a pergunta é, qual é a razão incondicional? A quem ou ao que eu devo me sacrificar? Então agora descrevendo essa pergunta, falando algo sobre essa pergunta. Que de qualquer modo se faz, consciente ou inconscientemente, acerca do sentido supremo, ultrapessoal e absoluto, acerca de toda atividade, de todo esforço. Essa pergunta para a razão suprema, ou seja, simplificando a nossa vida aqui, a pergunta pelo sentido da vida. Não vida enquanto aquilo que é uma espera que todo mundo tem que passar, né? Então a gente vai tentar passar da melhor forma possível, com o maior conforto possível, fazendo o menos esforço possível, usando toda o esforço de preservação. Então eu vou tentar sofrer o menos que eu posso, e eu vou tentar me preservar o máximo que eu posso, e vou tentar economizar energia, né? Se a vida não for só isso, há uma pergunta que sempre se faz. Tá, mas qual é a razão? Qual é a razão? Qual é a razão que você está fazendo tudo isso? Existe algo para o qual você tem que se sacrificar? E segundo essa passagem, essa pergunta fica soando na tua cabeça, consciente ou inconscientemente. Você pode escolher trazer a pergunta à superfície, apreciar essa pergunta e buscar a solução, ou você pode fingir que essa pergunta não existe. Então ela fica, em inglês tem uma expressão interessante que é in the back of your brain, na parte de trás do seu cérebro. Ela fica lá na parte de trás do seu cérebro, ela fica lá num cantinho na alma, mas ela continua perguntando. Ela continua perguntando. Pra quê? Né? Por quê? Por que você não está se sacrificando? Por que você não descobre ao que você tem que sacrificar? Então essa pergunta que de qualquer modo se faz, consciente ou inconscientemente, acerca do sentido supremo, ultrapessoal. Ultrapessoal no qual sentido? Eu não faço as coisas pensando em mim mesmo, né? Esse livro aqui, e é interessante, eu estava dando uma aula em literatura, e era interessante que toda a interpretação de um dos meus alunos era, não, mas isso pode me trazer, eu posso ficar mais maturo, e aí no mercado de trabalho, eu posso ser uma pessoa com inteligência emocional, então você não é merecedor da literatura. Se você acredita, ou de qualquer coisa que a qual você queira se sacrificar, lembre-se, se você acredita que a tua vocação, ou uma obra de arte, ou você entender Deus, se você acredita em Deus, ou você entender o mistério do universo, ou qualquer coisa assim, se você acredita que essas coisas estão servindo a você está invertendo a ordem das coisas. Okay? A ordem das coisas, lembre-se, o que é um sacrifício? É aquele que é pequeno se sacrificando aquilo que é grande. Né? Não é o grande que serve ao pequeno, não é Deus que serve à criatura, é a criatura que serve a Deus. E eu sei que provavelmente você é ateu e eu não estou falando de religião aqui, mas o que eu estou falando é, existem coisas que são dignas de sacrifício. Né? E essas coisas que são dignas de sacrifício, você não pode inverter a ordem pensando que essas coisas vão te servir. Não, eu vou me sacrificar para isso porque no final eu vou conseguir tudo isso. Se você está fazendo, vou conseguir conforto, vou conseguir, sei lá o que, respeitabilidade, vou conseguir prazer estético, sei lá, qualquer nome que você for dar. Se você está fazendo desse modo, você não é merecedor do sagrado. Bom, então vamos lá. Por isso ultrapessoal, porque me ultrapassa. Né? A beleza, por exemplo, é uma coisa ultrapessoal, né? Usando esses termos. A beleza me ultrapassa, eu não estou lendo isso daqui porque, pelo prazer que vai me dar, ou qualquer coisa assim. A beleza me ultrapassa, é eu que sou o servo desse livro. Ultrapessoal e absoluto acerca de toda atividade e todo esforço. Então se tornará
inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas. Ou seja, se a minha sociedade, se o meu tempo não se pergunta sobre a quem eu tenho que sacrificar, e todas as perguntas que eu fiz para você, essa sociedade vai me trazer para baixo e vai abafar essa voz que me chama para o alto. Então é um efeito paralisador desse estado de coisas. E esse efeito, o efeito paralisador da sociedade e do tempo, será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Para alguém se dispor a empreender uma obra que ultrapasse a medida da necessidade pura e simples, assim como o nosso tempo e a nossa sociedade fala, né? Olha, você precisa do quê? Você precisa de um bom emprego, você precisa disso, 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 aquilo. Então pronto, faça o esforço para isso. Para alguém fazer algum esforço que ultrapasse a isso, da necessidade pura e simples, sem que o seu tempo saiba uma resposta satisfatória à pergunta para quê, é indispensável um isolamento e prontidão moral. Algo raro e de natureza heróica, ou então uma vitalidade muito robusta. Hans Castorp não possuía nenhuma nem outra dessas qualidades. Então está claro que era medíocre, afinal de contas, ainda que num sentido bastante decoroso.